Exercício número 1 da aula 79 do segundo ano do ensino médio. João aplicou R$ 20.000 durante 3 meses em uma aplicação a juros simples, com uma taxa de 6% ao mês. Qual o valor recebido por João ao final desta aplicação? Bem, então primeiro nós temos que verificar que nós estamos trabalhando aqui com regime de capitalização simples, tá? O que eu tenho e o que eu quero. Então vamos lá. Se ele aplicou 20 mil, isso significa que ele tem um capital inicial de R$ 20.000. Durante 3 meses, significa dizer que o tempo que ele deixou esse valor aplicado é 3. T é igual a 3. E a taxa de juro, ou seja, o I, é igual a 6% ao mês. Nós temos que cuidar com esse 6%. Quando nós vamos utilizar a fórmula do juros simples. Então, quando nós vamos utilizar a fórmula do juros simples, nós vamos ter que transformar esse 6%. Porque, na verdade, 6% é igual a 6 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,06. Certo? Então, na fórmula, nós não vamos utilizar o 6, nós vamos utilizar 0,06. E o que eu estou querendo saber? Eu estou querendo saber quanto que o João, afinal, recebeu no final desta aplicação. Então, eu estou querendo saber, na verdade, o montante. Qual é a fórmula que nós vamos utilizar? Então, nós vamos utilizar a seguinte ideia. Que o montante vai ser igual ao capital, abre parênteses, 1 mais I vezes o T. Essa que é a nossa formulazinha que nós vamos utilizar para calcular o juro simples. O montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo, ok? Isso aqui é quando nós trabalhamos com o juro simples, que é o que está pedindo a nossa atividade. Pois bem, como sabedores aí das informações do nosso problema, agora nós vamos substituir. Então, o montante vai ser igual. Qual é o capital? O capital é 20 mil. Abre parênteses, 1 mais. Qual é a taxa? A taxa é 0,06. Vezes o tempo. Qual é o tempo nesse caso? 3. O que nós temos que lembrar aqui? Que primeiro eu resolvo o que está dentro do parênteses. Mesmo dentro do parênteses, existem algumas regras. Primeiro a multiplicação, depois a adição. Então, vou pegar o 0,06 e vou multiplicar por 3. Isso vai dar 1 mais 0,18. Então, este montante vai ser igual a 20 mil. 1 mais 0,18? 1,18. Vou puxar uma flecha aqui, porque agora só falta resolver a multiplicação. Eu vou pegar esses 20 mil e vou multiplicar por 1,18. O resultado desta minha conta é o valor de R$ 23.600. Certo? Pois bem, olhando nas nossas alternativas, nós vamos ver que a letra D é aquela que representa a resposta da nossa questão número 1. Na questão número 2 da aula 79, diz o seguinte: o gráfico abaixo representa uma aplicação a juros simples
em um título de capitalização. A partir do gráfico, podemos obter a equação da reta e seus coeficientes. Utilizando seus conhecimentos de juros simples e em função afim, a taxa de juros desse investimento é. Pois bem, quero que vocês percebam aqui, ó. Foi começado com um valor. Então ele começou aqui, ó. Verifique comigo. Conforme foi passando o tempo, esse valor foi aumentando, claro, por causa de uma determinada taxa de juro. O que aconteceu lá no final do segundo mês? O valor, o M, o montante, já estava em R$ 1.440, certo? Pois bem, como é que nós calculamos então o montante, o tempo de aplicação ou a taxa de juro? Quando nós estamos falando de juros simples, nós temos aquela formulazinha que diz o seguinte, que o montante é igual ao capital, abre parênteses, 1 mais a taxa vezes o tempo. Vamos retirar as informações do nosso problema. O que seria, então, esse C, esse capital inicial? Seriam os R$ 800 que ele começou, ó, no tempo zero. O que seria o montante? O montante é, no final dos 2 meses, aquele valor que ele vai retirar, ou seja, R$ 1.440. O que seria a taxa? Bom, a taxa é justamente aquilo que eu estou procurando. E qual seria o tempo? O tempo são exatamente esses 2 meses que o dinheiro ficou aplicado, tá? Então, são 2 meses. Pois bem, vamos trabalhar agora. Tenho as informações, tenho a fórmula. É só substituir. Então, o montante é de R$ 1.440. Ele investiu um capital de R$ 800, 1 mais a taxa que eu estou querendo saber, que multiplica o tempo, que são 2 meses. Vou ajeitar por enquanto só substituir, agora eu vou ajeitar ela aqui. Então eu tenho 1.440, que é igual a 800. Perceba que eu não posso mexer aqui, primeiro tem que resolver o que está dentro do parênteses. 1 mais 2 vezes I, vai dar 2I. Gente, percebam comigo, esse 800, ele está multiplicando o que está dentro do parênteses. Se ele está multiplicando, eu posso passar dividindo. Ou seja, eu posso pegar o 1.440 e dividir por 800, que vai ficar igual. Percebe que sobra só 1 mais 2i? Já eliminei os parênteses porque eu não preciso, ele não faz mais sentido. O 800 já não está mais aqui. Então, eu vou pegar o 1.440 e vou dividir em 800 partes. Como resultado, vai dar 1,8, que é igual a 1 mais 2i. O objetivo é calcular o valor de i. Então, eu vou isolar o i. Esse 1 que está somando vai passar para o outro lado diminuindo. Então, vai ficar 1,8 menos 1 igual a 2i. Ora, R$1,80 menos R$1 sobram apenas 80 centavos. Igual a 2i. Agora percebam, esse 2 está multiplicando o i, então ele vai passar dividindo. Então, vou ter 0,8 dividido por 2 igual a i. Ora, 0,8 dividido por 2, se eu tenho 80 centavos e vou dividir em duas pessoas, o resultado vai dar quanto? Vai dar 40 centavos. Então, o i vai ser igual a 0,4. Veja bem, isso é muito importante a gente compreender.
Essa taxa que foi encontrada aqui, a gente chama isso de valor unitário ou valor decimal. Se eu quero saber em porcentagem, eu preciso multiplicar isso aqui por 100. Sempre que eu tenho lá no problema o valor em porcentagem, eu preciso dividir por 100. Quando eu estou usando a fórmula e eu chego no final para calcular a taxa, eu chego num valor decimal. Portanto, no final, para saber em porcentagem, eu preciso multiplicar por 100. Então, o I vai ser igual a 0,4 vezes 100, 40. O que? 40%. Agora sim encontrei a taxa da aplicação desse dinheiro, que começou com R$800 e parou em 1.440. Olhando nas alternativas, a letra B é aquela que responde a minha questão.